E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC-Rio do ano de 2021. E ela fala o seguinte pra gente: uma caixa oca cúbica de massa 10 kg se encontra flutuando em um líquido tal que 20% do seu volume se encontra submerso. O líquido se encontra em um tanque de 1,6 metros de profundidade, aberto à pressão atmosférica. No fundo do tanque, a pressão é 20% maior que a da superfície. Então, olha só. Aqui na superfície a gente tem a pressão atmosférica, né? Exatamente aqui na superfície. E aqui eu vou ter um valor da pressão no líquido e eu preciso descobrir qual é. Ele diz pra gente que essa pressão ela é 20% maior do que a pressão atmosférica. Então, isso significa dizer que esse valor vai ser o valor da pressão atmosférica mais 20% de PATM, ou seja, vai ser 20% do valor da pressão atmosférica. Agora a gente pode substituir esses valores para encontrar o resultado. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a 5, mais 20 sobre 100 vezes o valor da pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a 5. A pressão, então, vai ser o seguinte: 10 a 5 mais 20 sobre 100, gente, é 0,2 vezes 10 a 5. E a gente pode somar isso. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 5 mais 0,2 vezes 10 a 5. Sempre que a gente tiver uma soma e as potências de base 10 forem iguais, a gente vai repetir a potência de base 10 e vai somar os números. 1 mais 0,2 vai dar 1,2. Você pode pensar no seguinte: você tem uma batata mais 0,2 batatas. Então, uma batata mais 0,2 batatas vai dar 1,2 batatas. Você também poderia botar em evidência esse 10 a 5, que você ia resolver a soma de qualquer maneira. Mas agora a gente vai calcular a densidade desse líquido. A densidade desse líquido vai ser dada pelo seguinte: a gente pode utilizar o teorema de Stevin, que diz que a diferença de pressão, ou seja, a diferença entre pressão desses dois pontos aqui, vai ser dada pela densidade do líquido, aceleração da gravidade e diferença de altura. A diferença de pressão, gente, vai ser a pressão atmosférica menos a pressão do fluido. Então, a gente vai ter, essa diferença vai ser, olha só, a pressão lá no fundo do líquido menos a pressão atmosférica, igual a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença de altura. A gente pode considerar como nosso referencial aqui 0 e aqui o valor de H, né? A profundidade, a altura da coluna de líquido. Pois bem, vamos substituir os valores. A pressão do líquido, 1,2 vezes 10 a 5, menos a pressão atmosférica, 1 vezes 10 a 5. E isso vai ser igual a densidade do líquido, a aceleração da gravidade vale 10, e a diferença de altura é 1,6. E isso vai dar 0,2 vezes 10 a 5. Você pode utilizar o mesmo raciocínio que a gente empregou aqui em cima, igual a densidade do líquido, vezes 10 vezes 1,6, 16. Eu vou pegar esse 16 que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. A gente vai ter, então, que 0,2 sobre 16 vezes 10 a 5 tem que ser igual à densidade do líquido. E aí, a gente pode fazer o seguinte, olha só, eu vou escrever essa potência de base 10 como 0,2, vou escrever ela como 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, ok? Ou seja, eu estou escrevendo o 100.000, que é o 10 a 5, como 1.000 vezes 100. E isso vai facilitar a conta para a gente, porque olha só, 0,2 vezes 100 vai ser 20.
20 divididos por 16 vezes 10 ao cubo. E se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar que a densidade do líquido vai ser igual a 1.250 quilogramas por metro cúbico, ok? Você vai encontrar 1,25 aqui e você vai multiplicar por 1.000, encontrando 1.250, ok? Agora que a gente descobriu a densidade do líquido, a gente pode calcular o volume da caixa. Vamos voltar só para desenhar as forças que atuam aqui. A gente tem a força de empuxo, a gente vai ter a força-peso, e como essa caixa se encontra em equilíbrio, a intensidade dessas forças precisam ser iguais. Além disso, a questão fala que apenas 20% do volume da caixa está imersa no líquido. Vamos lá. Então, a gente tem o seguinte: o empuxo precisa ter a mesma intensidade da força-peso para que a caixa fique em equilíbrio. E o empuxo ele vai ser calculado por empuxo igual a densidade do líquido vezes gravidade vezes volume deslocado. Volume deslocado é a mesma coisa que a parte do corpo que está dentro do líquido, ou seja, qual é o volume imerso. A gente pode entender dessa forma. Então, vamos abrir a expressão. Dessa forma, a gente vai ter densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes volume deslocado igual a massa vezes gravidade, porque essa é a expressão da força-peso. Já posso dar uma cortadinha aqui no G, tranquilão. E assim a gente tem densidade do líquido, 1.250. Volume deslocado é o volume que está dentro da água. E ele fala na questão que 20% do volume do corpo está dentro da água. Então, a gente tem aqui que seria 20% do volume do corpo, ok? E a massa do corpo é 10, ele fala isso na questão também, olha só, massa de 10 quilos. Para a gente calcular esses 20%, é só a gente fazer um produto. Então, isso aqui vai ser 1.250 vezes 20 sobre 100 vezes o volume do corpo. E isso vai ser igual a 10. Eu posso simplificar na multiplicação e na divisão. Eu posso simplificar aqui, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E assim a gente vai ter 125 vezes 2, a gente vai ter 250 vezes o volume do corpo igual a 10. Vou pegar esse 250 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. E a gente vai encontrar o seguinte: o volume do corpo vai ser 10 divididos por 250. E esse resultado está em metros cúbicos. Ele quer que a gente encontre o volume da caixa em litros. O volume da caixa, para ser em litros, eu preciso converter de metro cúbico para litro. E para isso eu preciso multiplicar por 1.000. Então, o volume da caixa vai ser 10 vezes 1.000 divididos por 250. Posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, a gente vai ter 1.000 divididos por 25. 1.000 divididos por 25 vai dar 40 litros. E assim, o gabarito vai ser a letra D. A gente fica por aqui, eu estou finalizando essa questão agora, e eu desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!